Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que está ligado no Panflix. E aí eu vou ter que repetir, porque se você ainda não fez o download do aplicativo, é só procurar na loja do seu smartphone e buscar lá Panflix. Faz o cadastro e pronto, tem acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan. Entretenimento, esporte, notícias, tudo no Panflix, na palma da sua mão, para você assistir quando e onde quiser. Sociedade Digital desta semana vai falar sobre a cultura do código aberto, softwares de código aberto, e vamos falar sobre como esse segmento contribui muito para a geração de negócios, para a criação de um ambiente mais colaborativo e com mais resultados para as empresas e para os profissionais. E, evidentemente, a gente vai querer descobrir sobre os aspectos que fazem do softwares de código aberto recursos importantes para esse período que as empresas vêm atravessando aqui de transformação. As empresas e, evidentemente, os profissionais, porque esse movimento das empresas está absolutamente conectado com as mudanças que estão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente acaba estimulando que o mercado reaja. E para participar desse bate-papo comigo, meu parceiro de sempre, André Miceli. Tudo bem, meu velho? E aí, meu amigo, como é que você tá? Tranquilo? Estamos aqui conectados, tentando entender o que está acontecendo. Tô que nem aquela tirinha do Maurício de Souza. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. Sabe, lembra daquele ursinho com o pote de mel, que ele ficava correndo assim, de um lado para o outro, do desenho animado? E é mais ou menos assim, sabe? Que eu me sinto, às vezes, correndo em círculos, sabendo se eu boto a máscara, tiro a máscara, se eu levanto o braço, abaixo o braço, chego para o lado, passo o álcool, não passo. Enfim, todas essas oscilações refletem no nosso comportamento e fazem com que a gente se sinta assim mesmo. É engraçada essa história. Eu achava que só tinha um único objeto que me faria voltar para casa se eu o tivesse esquecido, que era o meu celular. Várias vezes eu voltei para buscar o celular porque por alguma razão esqueci, ficou em cima da mesa, sei lá. E agora eu volto para buscar a máscara. A hora que eu chego no meio da rua, opa, não peguei a máscara. Aí você volta para recuperar. Então ela está com um status bem bom. Se está igual o celular, a carteira a gente já deixa para lá. Não importa, né? Já está tudo no celular mesmo. Agora a máscara não está ainda no celular, então é melhor a gente voltar para buscar, né? Verdade. Subiu a ação da máscara, meu amigo. É isso. E a gente tem uma convidada muito especial para esse bate-papo, a Cristiana Maranhão, ela que é presidente da SUSE na América Latina. Cris, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente neste Sociedade Digital. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está, Aros? Tudo bom? Estamos bem. A última vez que nós falamos, estávamos ali no ponto alto da pandemia. Várias perguntas, fizemos algumas projeções e eu ouso dizer que algumas daquelas expectativas que nós tínhamos, dos apontamentos que fizemos no nosso bate-papo, foram confirmados, hein? Para o bem e para o mal, né, Aros? Pois é, tudo tem um ônus e um bônus. Mas, queria começar falando contigo justamente sobre isso, né? A gente conversou um pouquinho, e para quem quiser acompanhar, tá lá no Panflix, no espaço dedicado ao Tech News, os trechos dessa conversa com a Cris, e a gente falou sobre esse período de transformação que vem sendo vivido aí por pessoas, pelas empresas, pelos governos, e tem sido um processo de muitos desafios, evidentemente, mas de muito aprendizado. E tem um amadurecimento inevitável nesse processo. A SUSE faz parte disso, a gente tem alguns aspectos aí, a intensificação do uso da nuvem e também a exploração cada vez maior dos softwares de código aberto pelas empresas que, por um milagre, não é? Perceberam que, olha só, eu preciso de soluções customizadas, melhores adaptadas aí para as necessidades da minha empresa, para eu poder atender o meu consumidor que está cada vez mais exigente.
Esse é um saldo positivo. Eu queria que você retomasse esse tópico que a gente começou lá, fazendo um cross entre os programas, que a gente começou lá no Tech News, que você retomasse, só que agora à luz de um outro momento, já são pelo menos 2 meses aí de distância entre uma conversa e outra. Aros, primeiro, obrigada aí pelo convite. Estou super contente de estar aqui com vocês, você e o Michele aqui no Sociedade Digital. E pegando esse ponto, queria comentar com você que tive a oportunidade de estar com alguns CIOs. E como você disse, e como nós concordamos, para o bem e para o mal. Então, uma série de projetos digitais que estavam sendo postergados pelos presidentes ou em análise, vários CIOs me contaram que esses projetos se aceleraram. Por exemplo, vou fazer um exemplo básico, tipo ferramentas colaborativas, onde eles estavam projetando, sei lá, change management de 4, 5 meses. Em 48 horas estava todo mundo usando essas ferramentas. Então, caminhando um pouquinho mais para o mundo SUSE, falando de cloud. Cloud, sem dúvida nenhuma, foi a maneira que tantas as médias empresas conseguiram entrar para brigar com as grandes, porque na medida em que você ganhou uma capacidade de escalar com mais velocidade, você acelera. Então, voltando no ponto, o que acontece assim, aumentou e se intensificou muitíssimo a utilização de cloud. Eu tenho um número recente que na faixa de 88% a 90% das empresas têm claramente uma estratégia, seja para nuvem híbrida ou seja para multi-cloud já estabelecida. Então, a transformação se acelerou. Open source hoje é o padrão, sem a inovação de open source, ou seja, sem código aberto, provavelmente o mundo que nós vivemos não seria o que nós estamos hoje, onde todas as bases, sejam eles de web service para a internet ou cloud, são baseadas em grandes comunidades de desenvolvedores. Diga lá, André. Eu quero saber da Cris, ela está falando sobre a importância do código aberto no mundo e nas inovações que vivemos, nessa sociedade que estamos presenciando. Queria dar um passo atrás, na verdade. Queria pedir para ela explicar um pouquinho mais o próprio conceito de código aberto e depois para falar um pouquinho sobre como aqui o Brasil se comporta em relação à adoção desse tipo de tecnologia em relação ao mundo. Então, falando de código aberto, é muito interessante porque você fala muito de open source e aí se pensa logo assim, então é um código que está aberto, disponível e de graça. Então, o grande lance foi as comunidades desenvolveram nos últimos anos, então é uma tecnologia absolutamente estabelecida nos últimos 30 anos. As comunidades de código aberto estão provendo tecnologia numa velocidade enorme por causa do tamanho dessas comunidades. O que fez uma tremenda diferença foi exatamente a entrada dos distribuidores, né? Eu usei uma metáfora no meu último bate-papo com Aros, que eu vou repetir. O código aberto é exatamente como água disponível, né? Ele está ali, ele é um recurso disponível, só que você pode escolher com que distribuidor você quer, obviamente, ter o fornecimento dessa água, porque você tem um objetivo. Por exemplo, você tem um sistema de missão crítica. Então, a SUSE é um distribuidor de Linux. Não somente de Linux, como também é participante atuante em outras comunidades, como, por exemplo, o Cloud Foundry, que é as bases hoje do que você tem de todo o desenvolvimento nativo em cloud. Quando eu falo de Brasil, assim, Michele, a gente sabe que o Brasil, primeiro, dentro da América Latina, sem dúvida nenhuma, ele é um dos países com maior nível de adoção de tecnologia, super avançado. Mas quando a gente compara para o potencial de adoção, eu diria que a maioria dos clientes ou a maioria das empresas que estão ainda na nossa região, elas estão dentro do grupo que eu chamo de tradicional, ou seja, eles ainda têm ambientes híbridos, onde você tem uma parte ainda das aplicações dentro de casa, ou nos seus próprios data centers, nas suas máquinas, e outra parte em cloud. Mas nitidamente, assim, Michele, vejo claramente que a situação que se apresentou acelerou o processo de adoção. Então, temos uma grande oportunidade no Brasil e na região. Cris, invertendo um pouquinho a mão de direção da conversa,
a gente falando, claro, das empresas, mas todo esse movimento que você descreveu, 90% das empresas com estratégias definidas para cloud. Isso, claro, esse movimento das empresas claramente é uma resposta a uma nova dinâmica do mercado, né, que já vinha sendo construída e que se intensificou de um período recente para cá. Essa mudança ela é fruto de um novo comportamento desse consumidor. Quem que é esse consumidor? O que é esse mercado que as empresas agora estão tentando trabalhar para atender? Né? As pessoas que estão em casa nos acompanhando agora fazem parte desse universo. O que se busca dessas pessoas? O que as empresas, aliás, querem fazer para poder alcançar essas pessoas com mais eficiência? Bom, Aros, nunca antes, todos nós sabemos, né? O cliente esteve no centro, quer dizer, só que agora ele está no centro e tudo aquilo que você tinha estabelecido dentro do seu modelo está em xeque no momento ou está se reinventando. Assim, se a gente imaginar, por exemplo, sei lá, a gente pode dar um exemplo de um excelente restaurante japonês que antes a gente costumava ir ficar numa fila, hoje você é atendido via WhatsApp pelo bot. E nesse bot você sabe se o seu pedido já saiu, se ele não saiu. Então, assim, o cliente continua no centro, só que agora a forma de eu chegar mais próximo desse cliente, eu tenho que ter uma garantia de acesso digital, coisa que alguns modelos de negócio ainda não estavam adaptados no nível que hoje a situação, o contexto tem exigido das empresas. Então, eu diria para você que a melhoria dos serviços, o cliente no centro, o entendimento de que cliente é esse e a forma de atendê-lo digitalmente se tornaram críticos para todos os negócios. Agora, Cris, quando você fala de adaptar, se a gente fizesse uma análise de todas as palavras que dissemos até agora, certamente o conjunto associado à transformação ia estar na frente. A gente falou sobre adaptar, falou sobre acelerar, sobre transformar e o quanto a pandemia acabou contribuindo nesse processo de dar agilidade a mudanças que, no fim das contas, já estavam em curso. A Suzy tem um camaleão como mascote. Isso é bastante simbólico. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, o que significa o camaleão, a adaptação e como vocês estão enfrentando esse momento agora de pandemia. Bom, assim, Michele, primeiro, assim, o nosso camaleão, ele nasceu do nosso... Nós tínhamos um logo que era We Adapt, né? Nós adaptamos e você tem sucesso. Nós relançamos agora o nosso logo chamando o Poder de Muitos. A gente fala do Power of Many. Então, assim, colaboração, como você disse, colaboração, adaptação. Eu brinco dizendo o seguinte, hoje as empresas têm que esperar o inesperado. E cloud, e essa mudança e esse salto, eu vou dar uma informação para vocês. Nós crescemos 70% comparadamente as nossas ferramentas para cloud do ano passado para cá. Eu vou repetir, 70%, porque a capacidade de elasticidade, de adaptação dos negócios entrou numa velocidade que a gente está chamando de um hyperpace, ou seja, uma velocidade ultra rápida. Então, assim, com certeza, adaptar, colaborar e transformar o seu negócio é o desafio de todos os líderes. Eu acho que as pessoas estão no centro dessa questão, Michele. Então, novamente, a tecnologia é parte, ele é meio. Mas realmente a questão que eu vejo todas as vezes que eu converso com as empresas ou com as pessoas você construiu a visão nova, quer dizer, como é que você lidera para esse novo momento, para esse novo cliente? Então, as pessoas têm que entender e visionar como vão ser os seus novos negócios, porque eles serão diferentes do que são hoje. E a base desses novos negócios, ou da construção desses novos negócios, é cada vez mais a inteligência sobre os dados, né? O problema é que a gente tem assistido a uma falta de qualidade dessa matéria-prima em alguns aspectos. Como é que as empresas, por meio de soluções mais bem desenhadas, adaptadas ao modelo de negócio,
que tem alinhamento com estratégia, fugindo daquela lógica de que um software, um produto que se coloca ali dentro da estratégia como ferramenta da empresa, você não pega numa prateleira, vai lá, instala e acabou. Isso tem que ser customizado, tem que estar dentro de um contexto. Como é que as empresas, usando ferramentas dessa forma, podem conseguir extrair o melhor dos dados? Porque me parece que esse tem sido um gargalo importante para as empresas, pelo menos as conversas que eu tenho tido recentemente com os executivos, eu escuto muito isso, de que agora tomaram consciência da importância das ferramentas para melhor aproveitamento dos dados, né? Já que se busca entender quem é esse cliente, o que vai fazer, o dado é o melhor caminho para isso, né? E não me refiro a jogar os dados ali e tentar sorte, mas a inteligência dos dados. Olha, eu não sei o que o Michele acha aí, mas, assim, eu vou usar uma frase que me parece um pouco antiga, mas hoje o que a gente diria é o seguinte: dados é a nova mina de ouro, né? Ou seja, as respostas estão dentro dos dados. Agora, concordo plenamente com você, Aros. A decisão de como cuidar, gerenciar, fazer a governança desses dados e tirar informações relevantes para a tomada de decisão é o grande desafio. Então, assim, novamente, e aí eu vou colocar novamente o open source no centro dessa discussão. A discussão é assim: você tem milhares de desenvolvedores trabalhando em inovação. É totalmente diferente de você ter optado por um caminho, por exemplo, de um software proprietário, onde você vai estar limitado a uma direção tática ou estratégica de uma ou outra companhia. Esse é o grande, vamos dizer assim, a grande quebra de paradigma. Quebra de paradigma é assim. E aí eu vou usar a Covid como exemplo. Nesse momento, todos os cientistas do mundo estão trabalhando de forma colaborativa para encontrar uma solução para a Covid. Esse é o modelo de desenvolvimento em comunidade de open source. Não é uma decisão do Michele ou da Cristiana ou do Aros, é, na verdade, a comunidade, os seus desenvolvedores, ou seja, os pesquisadores, trazem para a comunidade as oportunidades de inovação. Então, eu diria para você assim, que inteligência artificial a gente ainda vai caminhar muito, a Suzy entende isso como um pilar estratégico para ela, e dentro disso, nós estamos nos retroalimentando dentro da comunidade, porque isso é parte da ética da comunidade, ou seja, eu posso pegar o seu código, eu tenho que melhorar, estudar, estender e disponibilizar novamente para a comunidade. Esse é o modelo. Então, assim, não tem nada mais com uma capacidade de maior velocidade de inovação do que o modelo de Open Community Development. Eu estou absolutamente convicta disso. Especialmente porque no caso de inteligência artificial, o exemplo que você deu, a gente sabe que claramente há margem ainda para um crescimento muito, muito grande das aplicações. A gente não viu nem a pontinha do que pode ser feito. E todo mundo fala, não, porque inteligência artificial. O que a gente está vendo até aqui é basicamente modelo estatístico sendo aplicado aí de alguma maneira usando essas informações. É um Excel melhorado, vai, para o pessoal ficar bravo comigo, mas basicamente é isso, né, André? E ligando pontos que a gente falou anteriormente nessa mesma conversa, eu concordo muito com o que a Cris fala sobre dados serem ouro, mas a gente precisa minerar, e não por acaso esse é o termo, inclusive. Só que para fazer isso, a gente precisa mexer num pilar fundamental que a gente também conversou aqui no início da nossa fala, que é o de pessoas, é cultura. Usar dados para tomada de decisão, isso é muito associado à análise e ao comportamento das pessoas e da organização. Quando você coloca a comunidade nesse contexto, aí a gente está realmente, o exemplo da Covid é excelente, porque a gente está acostumado a ver organizações supranacionais querendo interferir muito mais em questões políticas do que colaborando em questões práticas, realmente usando o conhecimento de um grupo como ponto de partida
para o conhecimento de outro grupo e, a partir de então, essa troca faz com que haja avanço efetivo. Essa talvez seja uma das primeiras vezes que a gente está vendo uma movimentação supranacional com objetivo técnico. E eu acho isso fantástico, quer dizer, a primeira vez fora da indústria de software. A indústria de software tem isso como uma cultura. E é essa ligação entre os pontos que eu quero fazer. Quando a gente tem pessoas pensando dessa maneira e articulações que permitem a colaboração dessas pessoas do ponto de vista técnico, mais do que político, acho que todos ganham demais. E é por isso, e não por acaso, que a gente vai ver uma vacina saindo em tempo recorde na história da humanidade. Para isso acontecer, essa articulação, é claro que depende da comunidade, mas também depende dos líderes. Esse é um momento onde a humanidade carece de líderes com essa característica em relação ao mundo. Mas falando dos líderes num contexto mais específico, a Cris está na Suzy e vivendo um momento de mudança importante, como ela falou, até o camaleão mudou. Como é que você avalia esse teu momento pessoal, Cris, em relação à estratégia da Suzy? Quais são os seus planos? Olha, Michele, assim, muito bacana o que você falou, porque assim, esse momento, para mim, não poderia ser mais desafiante, né? Assim, assumir a posição de presidente da América Latina na Suzy, com uma empresa com uma ambição de crescimento em 3 anos de dobrar de tamanho, e aí nos meus 2 primeiros meses eu dou de cara com um evento de impacto global. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que os planos continuam os mesmos, a gente continuou on track, a gente entregou aí os resultados que a gente esperava, exatamente por consequência do que acabamos de dizer. Uma série de decisões sobre aceleração digital, transformação do negócio, foram aceleradas no processo e a gente continua aí. Então, do ponto de vista pessoal, eu estou absolutamente engajada, a nossa companhia está engajada, inclusive, assim, todas as empresas de equipamento médico no mundo que precisaram de licenças SUSE, nós liberamos imediatamente, sem nenhum tipo de custo, ou seja, através da nossa distribuição, com o nosso suporte profissional, para que garantisse na aceleração do desenvolvimento de tecnologias para combater a situação. Então, eu estou, sinceramente, esperando que esse momento difícil passe, mas convicta de que ele vai marcar a história dessa geração e pode transformar a história, tanto do que vai ser os negócios no futuro, quanto a vida de cada um de nós. E Aros, é legal ouvir isso da Cris, e a gente ouviu também dos nossos amigos no SaaS falando de analytics e de tudo que eles fizeram e continuam fazendo em relação a facilitar o acesso. E ouvimos do outro lado, a gente ouviu também do Luiz Felipe Monteiro, secretário nacional de governo digital, ouviu dizer e explicar, contar para a gente o quanto as empresas, tanto de serviço quanto os fabricantes, têm se mostrado abertos a colaborar nesse sentido de buscar um bem maior. É realmente impressionante ver a articulação, a capacidade de articulação que as empresas, até mais do que os estados, né, não por acaso, as empresas estão fazendo e o bem que estão criando nesse momento, que é, sim, conturbadíssimo, mas que, como a Cris disse, vai marcar as nossas vidas e vai ser bastante útil para dividir o joio do trigo nessa história. As empresas que se colocarem na missão de fazer um bem maior, certamente vão colher frutos econômicos, inclusive, num espaço de tempo bastante curto. E tem um aspecto que eu queria colocar aqui para a gente discutir antes do fechamento do nosso papo, que passa por isso que vocês dois tão bem descreveram, que é a necessidade de reorganização das empresas. A gente sabe que muitas delas, independentemente do setor, vão enxugar a operação, seja porque essa é uma demanda urgente para um tempo em que há mudanças no cenário econômico, seja porque se percebeu que é possível com menos entregar mais operacional, mudando a operação, tornando processos mais eficientes e tudo mais.
Isso vai demandar dos profissionais uma capacidade de adaptação muito maior. Vai demandar que se preparem para habilidades que talvez não estivessem ali tão bem desenvolvidas ou que eram ignoradas de algum modo por alguns, porque já estavam sendo realizadas por ali, não se via uma necessidade. As equipes vão ser mais enxutas, mais multidisciplinares. Tudo isso vai ser exigido cada vez mais dos profissionais e das empresas. E num passado não muito distante, o que mais escutei de empresários era o seguinte: falta mão de obra qualificada, falta profissional capacitado para desenvolvimento, para uma série de aplicações. Quantas vezes, André, não discutimos isso no ar e fora do ar, né, falando sobre esse cenário? Já fiz muitas entrevistas ouvindo essa mesma descrição, que eu tenho certeza a Cris vive na pele. E a minha pergunta é a seguinte: se antes, quando sobrava vaga, não se conseguia preencher, porque o profissional especializado com aquelas capacidades que se exigia não estava disponível, agora que as vagas, talvez em alguns segmentos, fiquem menores, né, diminuam em quantidade, e se exija mais como conhecimento e como habilidade desse profissional, como é que vai ser isso? Como é que vai ser agora essa contratação e preencher essas vagas para esse novo momento? Esse é um desafio para a academia, é um desafio para os profissionais, mas é uma dor imediata das empresas. Cris, como é que você vê isso? Assim, interessante porque, como a gente sempre diz, né, toda crise é uma oportunidade, é um paradigma muito interessante porque, vou dar um dado para você, 1 milhão de pessoas fizeram treinamento no Linux Foundation somente nesse ano, ou seja, o trabalho de qualificação ele segue e continua. E eu diria para você que uma série de novas aplicações vão ser geradas. Quando eu falo de tecnologia, eu diria assim, um profissional tecnologicamente bem qualificado, ele tem espaço porque ele talvez deixe de trabalhar, não sei, em infraestrutura e vá trabalhar com desenvolvimento de aplicação, porque uma empresa que antes não tinha um marketplace disponível, porque era uma empresa de loja física, agora ela está pensando em como ela vai fazer a integração online, offline, com uma aplicação nova que não está disponível. Então, eu acho que vai haver uma movimentação dentro desses profissionais. Então, para esse grupo que fala tecnologia ou que é capaz de desenvolver, eu acho que continua crescendo e ele vai se recolocar. Eu estou mais preocupado com aqueles que são, vou chamar de analfabetos tecnológicos, aqueles que estão fora do mundo digital. Para eles, sim, eu tenho uma grande preocupação, porque, sem dúvida nenhuma, vai aumentar muito mais o nível de automação e a gente tem um risco aí real de ter que criar assim, proteção para que essas pessoas possam se recolocar no mercado de trabalho. Agora, André, tem um aspecto positivo para a gente fechar, eu quero ouvir vocês dois a esse respeito. A comunidade open source está muito mais bem preparada para essa realidade do que alguns outros grupos, né? Então, dentro desse universo, a Suzy está bem abastecida, hein, André? Não, sem nenhuma dúvida. Você sabe que a gente fala bastante sobre engajamento e as motivações pelas quais uma pessoa se envolve num determinado tema, seja ele qual for, e eu insistentemente falo que as pessoas se engajam por amor, dinheiro ou glória. Ou a pessoa tem um envolvimento sentimental com a causa, ou ela ganha dinheiro para fazer aquilo, ou ela tem status. O caso do open source remunera, vamos dizer assim, das 3 formas. A comunidade open source é engajada demais no sentimento de gerar um sistema operacional e um mundo de código aberto. Em muitos casos, isso vira um grande negócio para os profissionais que estão envolvidos nesse contexto. E esses profissionais que se destacam na construção de funcionalidades e na evolução do mundo aberto, ele também ganha status dentro dessa comunidade, que é um pequeno mundinho à parte e funciona muito bem, sem dúvida nenhuma, de todos esses desertos pelos quais as empresas de tecnologia ficam ali procurando oásis de conhecimento. A Suzy tem um panorama bastante promissor. E aí, Cris? É isso aí, assim, fazendo
Concordo plenamente, porque é uma combinação única, né? É for fun, né? Por alegria, por engajamento e lucro. Ou seja, o participante da comunidade, ele traz o projeto para ela, desenvolve aquilo que ele acredita, engaja outros colaboradores nela e as distribuidoras como a Suzy garantem a qualidade com que esse código vai estar disponível para que os seus clientes possam usar com segurança e com suporte. Então, uma prestação de serviço para ampliar o consumo de código aberto. Então, é um modelo que já está estabelecido e que eu não tenho dúvida, ele vai crescer de forma exponencial no decorrer dos próximos anos. Porque se você observar a capacidade de inovação que as comunidades são capazes de entregar para o mundo de tecnologia, talvez a gente esteja vivendo um momento em que nós vamos ver a disrupção desse modelo vazando para outros tipos de negócio. Será que as empresas, por exemplo, de desenvolvimento médico não vão passar a trabalhar em consórcio ou em comunidades? Ou seja, a gente tem aí talvez um novo mundo que eu espero que seja melhor depois de todo o evento que nós estamos passando hoje. Bom, podíamos ficar aqui muito mais tempo falando, mas o relógio é sempre cruel com a gente. Então eu quero muito agradecer a Cristiana Maranhão, presidente da Suzy América Latina. Cris, obrigado demais pelo bate-papo, foi ótimo. Já está convidada para a próxima. Obrigada mesmo, Michele, obrigada, Aros. André Miceli, semana que vem tem mais Sociedade Digital, meu amigo. É isso. Enquanto isso, eu faço mais um risquinho na parede da quantidade de programas que eu fiz da minha casa e me despeço agradecendo a Cris pela conversa, parabenizando pelas ideias e dando boa sorte na missão. Eu, particularmente, sou um fã do mundo open source e espero que você tenha muito sucesso aí nessa caminhada, Cris. Um abraço para você, um abraço para o Aros e para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, e o Sociedade Digital dessa semana fica por aqui. Na semana que vem tem mais, você pode acompanhar esse e outros programas lá no Panflix, ou se você não quiser ver, quiser só ouvir, é fácil, é só também procurar no seu agregador de podcast preferido, tem lá o Sociedade Digital. Aliás, tem o combo de tecnologia, né? Tem Sociedade Digital, tem o Digital de Tudo e o Tech News para você ver e ouvir, tudo lá no Panflix. Semana que vem tem mais Sociedade Digital, discutindo o impacto da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço, tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.